Olá! Bora lá entender uma ferramenta que é peça-chave na gestão pública aqui no Brasil, o sistema Ágata. Sabe aquela pergunta de como as grandes organizações se viram para se preparar para o inesperado? Pois é, a gente vai descobrir como ele ajuda nisso. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é mesmo? Num mundo cheio de incertezas, não dá para ficar só reagindo, apagando incêndio. Ter um método é fundamental. A ideia é justamente essa: se antecipar aos problemas de um jeito estratégico. E aí que entra o sistema Ágata. Ele foi criado lá em 2017 para ser essa resposta. Pensa nele como uma espécie de bússola para a administração pública, sabe? Ele dá um caminho claro para documentar, analisar e gerenciar os riscos que podem aparecer em qualquer processo, projeto ou área. Ok, vamos mergulhar um pouco mais nisso. A missão do Ágata, no fundo, é fornecer uma estrutura, um esqueleto para a gestão de riscos. E para isso, ele funciona em dois ambientes diferentes. Um é o de produção, que é o campo de jogo real para valer, onde os riscos são documentados. E o outro é o de treinamento, que é um espaço seguro, um simulador, para aprender a usar tudo sem medo de errar. E para navegar nesse sistema, é preciso entender que existem papéis diferentes, como se fosse um time bem montado. Cada perfil de usuário tem uma missão bem específica, com poderes e responsabilidades que fazem o processo todo fluir de um jeito seguro e eficiente. E o legal de ver aqui é como esses papéis se encaixam. A gente tem um analista de risco, que é o investigador, aquele que vai a campo e documenta tudo. Depois, vem o gestor do processo, que é o validador, quem dá o ok final. A unidade funciona como observadora, consultando o que é da sua área e gerenciando o acesso ali dentro. E, mais acima, temos a ACEI e o administrador, que são os guardiões do sistema, cuidando da estrutura toda, seja no nível do ministério ou geral. É uma equipe completa. Certo. Com a equipe definida, vamos para a jornada em si. Mapear um risco no Ágata não é uma coisa que se faz de uma vez só. É um processo bem estruturado em etapas, uma verdadeira jornada com começo, meio e fim. E essa jornada acontece em 6 etapas, todas bem amarradinhas. Começa com a análise de ambiente, para entender o cenário. Depois, a identificação de eventos de risco. Aí vem a avaliação para medir o tamanho do problema, a definição de uma resposta a risco, a criação de um plano de controle e, por fim, a validação. Uma etapa leva a outra e no final se tem uma análise super robusta. E olha só, logo na primeira etapa o sistema já mostra que não tá para brincadeira. Dá para usar uma análise SWOT, a nossa famosa FOFA em português, para mapear forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Isso já dá um contexto estratégico bem forte desde o comecinho. Na etapa de avaliação, a gente encontra 2 conceitos que são fundamentais: risco inerente e risco residual. Pensa assim, o risco inerente é o risco puro, a ameaça sem nenhuma proteção. Já o risco residual é o que sobra depois que a gente coloca os nossos controles para funcionar, como um firewall ou um antivírus. Entender essa diferença é o que faz a gestão de risco ser realmente eficaz. E como o sistema calcula esses níveis? Usando o mapa de calor. É um jeito bem visual de entender a lógica. O sistema multiplica a probabilidade de algo acontecer pelo impacto que isso causaria. O resultado coloca o risco em uma de 4 categorias: pequeno, moderado, alto ou crítico. É uma forma rápida e direta de saber o que priorizar. Depois que o risco é avaliado, chega a hora de decidir o que fazer. O sistema oferece 4 estratégias. É possível evitar o risco, ou seja, nem fazer a atividade. Dá para reduzir, que é a resposta mais comum. Outra opção é compartilhar ou transferir, passando a responsabilidade para outro, ou simplesmente aceitar o risco. E um detalhe importante: qualquer escolha que não seja reduzir precisa de uma boa justificativa. Depois desse trabalho todo de mapeamento, vem a recompensa: os dados. O Ágata não é só um lugar para jogar informação. Ele é uma ferramenta super poderosa para encontrar, filtrar e visualizar tudo isso. É o verdadeiro mapa do tesouro. Exato. Depois de todo o mapeamento, a inteligência sobre os riscos da organização está ali, documentada. Mas o verdadeiro poder vem no próximo passo, que é transformar esses dados brutos em conhecimento de verdade, que ajuda a tomar decisões. E para fazer isso, a tela de gerenciar tem filtros muito, mas muito bons. Dá para achar qualquer mapeamento pelo número de ID, pelo tipo, pelo status, pelo responsável. Dá até para filtrar pelo percentual de conclusão do plano de controle. Fica fácil encontrar exatamente o que se precisa em segundos.
E a seção de relatórios transforma esses dados em algo visual, instantâneo. Esse gráfico de rosca, por exemplo, mostra num piscar de olhos a situação de tudo que foi mapeado. Quantos estão validados, quantos estão em elaboração ou foram recusados. É a gestão de riscos de um jeito muito direto. E aqui mais um exemplo. Um gráfico de base que mostra os eventos de risco pelo seu nível residual. Rapidamente dá para ver onde os riscos mais altos estão concentrados e onde os controles estão funcionando bem. A informação simplesmente pula na tela. E para fechar, vamos dar uma olhada rápida nos bastidores. Quem é que define as regras do jogo? Quem organiza a estrutura do sistema? Isso tudo acontece na parte de administração. O ponto central aqui é a delegação de poder. O perfil unidade, por exemplo, só pode gerenciar usuários dentro da sua própria área. A ACI já tem um poder maior sobre todo o seu ministério. E lá no topo, o administrador tem a visão completa e o controle total de toda a estrutura do Ágata. Então, para a gente resumir os pontos principais. Primeiro, o Ágata estrutura a gestão de riscos, transformando algo que parece abstrato em um processo bem concreto. Segundo, aquela jornada de 6 etapas garante uma análise completa sem deixar ponta solta. E terceiro, o grande poder dele está em transformar dados em inteligência com relatórios e filtros que trazem clareza para a tomada de decisão. E isso tudo leva a uma reflexão final. A ferramenta está aí, o método está apresentado. Com esse conhecimento em mãos, a pergunta que fica é: por onde começar? Qual processo, qual desafio merece ser o primeiro a ser iluminado por essa análise? A jornada para uma gestão mais segura pode começar agora.